família de Deus. Olá, meus queridos. Esta é mais uma mensagem devocional da Igreja Batista da Família em Higienópolis, na cidade de São Paulo. Tenho pensado nestes dias de isolamento que a nossa vida não será mais a mesma pós-pandemia, pós-isolamento. Com certeza, o simples hábito de higienizar melhor as mãos vai ser parte, acredito, da nossa rotina. O que dizer então da mudança na área financeira, econômica, o planejamento, provisionar os gastos com as coisas realmente necessárias para então economizarmos para momentos de dificuldade. Nós brasileiros precisávamos desta lição, não é verdade? E com certeza tantos outros valores estão embutidos neste momento de avaliações, de olharmos para dentro dos nossos corações, revemos os valores que carregamos nessa vida aqui, até mesmo, quem sabe, os propósitos. Nós que já tivemos o nosso rumo eterno mudado, o nosso destino eterno foi transformado em Cristo Jesus, nós pertencíamos ao reino das trevas, fomos transportados para o reino do Filho, do amor de Deus, e desfrutamos desta gloriosa esperança. Temos valores diferentes, transformados no dia que conhecemos a Cristo. Mas a vida vai nos levando e às vezes nós nos perdemos com tantas atividades, tantas pressões, talvez tanta correria. E que agora, no momento em que tudo se aquietou, se acalmou, nós começamos a fazer juízo dos valores que carregamos. Por que gastar tanto tempo com isto, aquilo? Por que fazer isto ou fazer aquilo? Por que considerar tal coisa importante? Certamente as nossas meditações e pensamentos vão nos levar a estas reflexões. Porque às vezes percebemos que temos tantos supérfluos na nossa vida, às vezes investimos em coisas fúteis, e talvez gastamos tempo demais querendo e ansiando por coisas que são prazerosas para nós, mas que é só por um momento, investimos tanto tempo, esforço, recursos para aquilo, quando vê já se dissipou. De novo, não que seja errado nós provisionarmos algo e aprendemos a desfrutar de algumas coisas nessa vida aqui, mas isso tem o seu lugar. E de fato elas são coisas secundárias, porque a primeira coisa, mais importante, está no versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está em Gálatas capítulo 2, o versículo 20. Eu quero ler para os irmãos. Gálatas 2:20 é o testemunho do apóstolo Paulo e ele diz assim: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui Paulo coloca o grande valor a respeito da sua vida. O grande propósito. Ele já se considera morto para si mesmo. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. E não é o Paulo, não é o apóstolo Paulo, mas Cristo vivendo nele e através dele. E de fato isso é o que importa para nós que somos cristãos, nós que um dia entregamos a vida a Cristo, nós que nascemos de novo, e temos a convicção da verdade do Evangelho através da obra de Cristo feita por nós ali na cruz do Calvário. Nós que temos estas convicções por causa da fé que depositamos em Cristo Jesus, temos valores muito superiores à simples manutenção dessa vida aqui. Claro, existem coisas que são necessárias, mas ainda assim a nossa vida espiritual é muito mais importante. Logo, o viver pela fé se torna a coisa mais importante.
É o que Paulo diz no versículo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Um amigo meu sempre dizia o seguinte, quando eu perguntava a ele, como é que está meu irmão, fulano de tal? Ele sempre dizia, Paulo, estou vivendo pela fé e alimentado pela graça. De fato, essa é para ser a resposta profunda e verdadeira do nosso coração. Temos que viver pela fé. A nossa confiança no Salvador. A confiança de que Ele é tudo em todos. De que Ele é o Deus Jeová Jiré, o provedor, o cuidador. Ele é quem nos protege, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá a sua palavra, que é luz para o nosso caminho. E dela nos alimentamos para fortalecer esta mesma fé que depositamos nele, olhando para as suas grandes e preciosas promessas. Assim, o medo, a ansiedade, o desespero não toma conta do nosso coração, justamente por causa da fé que depositamos no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Ele que nos amou e se entregou por nós, se entregou por mim, se entregou por você. Você tem vivido a sua fé no Filho de Deus? Quais valores você carrega contigo? Não será errado você desfrutar de coisas que você aprecia, que você gosta, mas, de fato, estas coisas devem ir para um segundo plano de importância na nossa vida. E a coisa mais importante é, de fato, vivermos pela fé, mostrando Cristo em nós, para tantos que ainda não o conhecem. E as pessoas vão notar isso e vão querer saber mais a respeito da mesma fé que nós depositamos no Filho de Deus. Que você reflita sobre os seus valores e continue vivendo pela fé e alimentado pela graça. Deus o abençoe.